Olá, queridos concurseiros, estamos aqui de volta. Eu sou Fabiana Ferreira e nós vamos continuar o nosso trabalho com concordância verbal, pensando numa deixa da nossa aula passada. Eu te prometi, vamos falar sobre partícula se. Essa partícula que nos assombra nas provas, gente, ela só nos assombra se nós não fizermos amizade com ela. E todo mundo já ouviu da avó, da mãe. Quem a gente não quer por amigo, muito menos por inimigo. Então, ai de ti, ser inimigo da partícula se. Me escuta, tá? Que eu sei do que eu estou falando. Então, vamos lá. Tem que pensar num monte de pressupostos para não falhar na concordância com a partícula se. Primeira coisa, você vai achar que eu estou ficando maluca falando de voz passiva no momento de concordância, mas, gente, eu tenho o sujeito tanto na voz ativa quanto na voz passiva. Eu tenho que respeitar a concordância do sujeito, tanto quando ele é agente, quanto quando ele é paciente. Então, o que isso tem a ver com partícula se? Tudo, porque a gramática diz somente verbos transitivos diretos hão de admitir, hão de aceitar a transposição para a voz passiva. Então, é aí que entra o ponto alto na utilização da nossa partícula se. Então, se eu tomo aqui a minha partícula se e somo essa partícula a um verbo transitivo do tipo direto, grava, em vez de nós possuirmos objeto direto vinculado a este verbo aqui, o que nós vamos passar a possuir vai ser um sujeito, gente. Sabe por quê? Porque a partícula se tem um poder, o poder transformador de voz ativa em voz passiva. E nessa mudança de vozes, o que mais acontece para nós? A transformação do objeto direto em sujeito. Sente só na analítica. Quando eu digo que os alunos compraram bons livros e que bons livros foram comprados pelos alunos, você sacou que eu fiz transformação do meu objeto direto, que é bons livros, em um sujeito passivo, em um sujeito sofredor, que é, gente, o que, por convenção, vai acontecer com a partícula se, quando ele se coloca do lado do verbo transitivo direto. Então, ao dizermos, por exemplo, aqui, viam-se pessoas interessadas em concursos públicos. Nós estamos diante, sem sombra de dúvida, gente, de uma voz que nós chamamos, que nós rotulamos, que nós classificamos como voz passiva. De que tipo? Voz passiva sintética, que é a voz passiva feita, formulada através da presença da partícula se. Se eu estou aqui do lado com o verbo ver, que é um verbo transitivo do tipo direto, e a partícula se propôs a se juntar a esse verbo, então não tenha dúvida, o sujeito está aqui, o sujeito existe, o sujeito é um sujeito passivo, paciente, sofredor, mas é com ele que a minha forma verbal vai concordar e de maneira obrigatória. Então, pessoas interessadas em concursos públicos é o sujeito da minha oração. Eu tenho pessoas, que é plural, como sendo o núcleo do meu sujeito. Então, quando eu te disse, viam-se pessoas interessadas em concursos públicos, eu posso traduzir isso para a minha voz passiva, chamada de passiva analítica, em que a gente diz, pessoas interessadas em concursos públicos eram vistas. Tudo bem? Então, você percebeu que toda vez que a partícula se, ela se vincular a um verbo transitivo direto, essa partícula se vai ser chamada de
partícula. Apassivadora. Apassivadora, tá? E aí, eu tenho que gravar. Quando meu se é partícula passivadora, o sujeito existe. O sujeito é paciente, mas eu sou obrigada a concordar com ele. O que difere disso, gente? O que difere disso é o uso do se como índice de indeterminação do sujeito. Você vai tomar nota agora. A partícula se como índice de indeterminação do sujeito leva o verbo a sempre se comportar na terceira pessoa do singular. E aí a gente se pergunta, quando é que esse se vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito? Quando ele se propõe a se vincular a qualquer tipo de verbo que não seja transitivo direto. Por isso, gente, que quando a gente escreve aqui, por exemplo, a seguinte frase: confia-se em pessoas honestas. Quando nós nos predispomos a utilizar esse tipo de construção, nós percebemos uma coisa de suma importância. O se apareceu, ele me desperta o alarme. Tenho que pensar, se ele apareceu junto de um verbo chamado de verbo transitivo indireto, e isso é indireto, porque pediu complemento regido de preposição, logo classificarei a minha partícula se como índice de indeterminação do sujeito. Portanto, se o se é índice, como já dissemos antes, este verbo, independentemente do contexto, tem que ficar na terceira pessoa do singular. Resumindo, se a partícula se é passivadora, o verbo tem um sujeito e concorda com ele. Se a partícula se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo não tem sujeito aparente na oração, portanto, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Ok, gente? Claríssimo para todo mundo? Então, a gente se despede nessa aula de concordância de partícula se, que é tão rica para nós, e até o próximo encontro, ok?